Tábuas cuneiformes revelam o segredo de Hammurabi para nunca ficar pobre. Hammurabi está diante da maior decisão econômica da história da humanidade. Babilônia, 1750 a.C. O império mais rico do mundo antigo está à beira do colapso financeiro total. Comerciantes falindo, famílias perdendo tudo, caos econômico absoluto. Em suas mãos trêmulas, ele segura uma tábua de argila com 12 símbolos cuneiformes que podem salvar ou destruir milhões de vidas para sempre. Se ele gravar essas leis errado, gerações inteiras viverão na pobreza. Se ele acertar, criará o primeiro sistema de proteção patrimonial da história. O cinzel está em sua mão. Uma decisão, um momento. A diferença entre riqueza eterna e miséria perpétua. Mas deixa eu te contar como chegamos neste momento impossível. E por que o que aconteceu naquele dia ainda está protegendo fortunas hoje, 4.000 anos depois. Se esta história está te impactando profundamente, deixa um like agora mesmo. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua relação com dinheiro para sempre. Babilônia, 2 anos antes. Hammurabi não era apenas um rei. Ele era um observador obsessivo da natureza humana. Enquanto outros governantes coletavam impostos e travavam guerras, ele fazia algo diferente. Ele estudava cada transação comercial, cada falência, cada família que enriquecia ou empobrecia. E ele descobriu algo que nenhum economista moderno entende até hoje. A riqueza não é sobre ganhar dinheiro. A riqueza é sobre nunca perdê-lo. Durante meses, Hammurabi observou o mesmo padrão se repetindo infinitamente. Comerciantes ricos perdiam tudo da noite para o dia. Famílias prósperas se tornavam mendigos em uma única geração. E sempre pelas mesmas razões. Sempre os mesmos erros fatais. Sempre a mesma ignorância sobre as leis invisíveis que governam a abundância. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria a história econômica para sempre. Ele iria criar o primeiro código de proteção patrimonial do mundo. Não apenas leis criminais, leis econômicas, leis que impediriam as pessoas de destruírem suas próprias fortunas. Mas havia um problema gigantesco. Como transformar observações sobre comportamento humano em leis gravadas em pedra? Como criar regras que funcionassem para comerciantes de seda, criadores de gado, artesãos de ouro e agricultores ao mesmo tempo? Como proteger a riqueza de pessoas que ainda nem nasceram? A resposta veio através do que os babilônios chamavam de sabedoria cuneiforme universal. Leis que não falavam sobre produtos específicos, mas sobre princípios eternos. Regras que transcendiam época, cultura e tipo de negócio. E foi aí que Hammurabi descobriu algo revolucionário. Existem apenas 12 comportamentos que destroem qualquer fortuna. E apenas 12 comportamentos que protegem qualquer patrimônio. Para sempre. Em qualquer época. Para qualquer pessoa. O primeiro princípio que ele descobriu era devastadoramente simples. Aquele que empresta sem garantia, empresta sua própria ruína. Hammurabi havia observado centenas de comerciantes prósperos emprestarem dinheiro para amigos, familiares, parceiros de negócios. Por generosidade, por confiança, por ingenuidade. E todos, sem exceção, perderam não apenas o que emprestaram, mas tudo o que tinham. A lei número 1 do Código Econômico de Hammurabi. Nenhum homem deve emprestar mais do que pode perder sem afetar sua própria subsistência. Mas isso era apenas o começo. O segundo princípio era ainda mais profundo. Aquele que não diversifica suas fontes de sustento, concentra também suas possibilidades de ruína. Hammurabi havia visto comerciantes de especiarias perderam tudo quando uma única rota comercial foi bloqueada. Criadores de gado perderam tudo quando uma doença matou seus rebanhos. Artesãos perderam tudo quando a moda mudou. A lei número 2. Todo homem sábio deve ter pelo menos 3 fontes diferentes de sustento que não dependam uma da outra. E a cada descoberta, Hammurabi percebia que estava desvendando algo muito maior do que leis econômicas. Ele estava descobrindo a matemática invisível da abundância humana. O terceiro princípio foi o mais chocante.
Aquele que gasta pensando na riqueza que ainda não possui, já perdeu a riqueza que tem. Hammurabi observou famílias inteiras se endividarem, comprando casas maiores, roupas mais caras, comidas mais refinadas, tudo baseado em ganhos futuros que nunca se materializaram. A lei número 3. Gaste sempre baseado na riqueza que já possui, nunca na riqueza que espera possuir. Mas foi o quarto princípio que mudou tudo. Hammurabi descobriu que a pobreza não era apenas falta de dinheiro. A pobreza era uma doença mental que se espalhava através de gerações inteiras. Pais pobres ensinavam filhos a pensarem como pobres, e filhos pobres ensinavam netos a agirem como pobres. Um ciclo infinito de sabotagem financeira familiar. A lei número 4 foi revolucionária. Todo homem deve ensinar a seus filhos não apenas um ofício, mas os princípios eternos da multiplicação de recursos. Hammurabi percebeu que estava criando algo inédito na história humana. Não apenas leis para punir crimes, mas leis para prevenir a pobreza. Um sistema de imunidade econômica que protegeria as pessoas de seus próprios impulsos destrutivos. O quinto princípio era sobre algo que os babilônios chamavam de a maldição da urgência. Aquele que toma decisões financeiras sob pressão emocional, toma decisões que criarão pressões emocionais maiores. Hammurabi havia observado comerciantes venderem estoques valiosos a preços ridículos durante crises temporárias. Famílias vendendo terras ancestrais para pagar dívidas que poderiam ser negociadas. A lei número 5. Nenhuma decisão sobre recursos deve ser tomada em estado de medo, raiva ou desespero. E foi implementando este quinto princípio que Hammurabi descobriu algo que mudaria sua própria vida para sempre. Ele mesmo estava prestes a cometer o maior erro econômico da história. 2 anos depois, voltamos ao momento inicial. Hammurabi está com o cinzel na mão, prestes a gravar as leis que definirão o destino econômico de milhões. Mas agora, ele enfrenta exatamente a situação que ele próprio havia identificado como fatal. Uma decisão financeira crucial sob extrema pressão emocional. O império está falindo. Os conselheiros estão desesperados. Todos pedem para ele criar leis que resolvam a crise imediatamente. Impostos de emergência, confisco de propriedades, medidas drásticas para recuperar os recursos do Estado rapidamente. E foi aí que Hammurabi aplicou sua própria quinta lei na decisão mais importante de sua vida. Ele se recusou a tomar uma decisão econômica sob pressão. Ele parou, respirou e aplicou os princípios que havia descoberto nos últimos 2 anos. Primeiro princípio: não emprestar sem garantia. Em vez de confiscar recursos dos cidadãos, ele criaria incentivos para que eles investissem voluntariamente no império. Segundo princípio: diversificar fontes de sustento. Em vez de depender apenas de impostos, ele criaria múltiplas fontes de receita para o Estado. Terceiro princípio: gastar baseado na riqueza atual, não futura. Em vez de se endividar esperando recuperação econômica, ele reduziria gastos para equilibrar o orçamento imediatamente. Quarto princípio: ensinar os princípios da abundância. Em vez de apenas resolver a crise atual, ele ensinaria aos cidadãos como nunca mais passarem por crises parecidas. E foi aplicando esses princípios que Hammurabi criou não apenas o código de leis mais famoso da história, mas o primeiro sistema econômico autossustentável do mundo. As leis de Hammurabi não eram apenas regras, eram vacinas contra a pobreza. Cada lei protegia as pessoas de um tipo específico de sabotagem financeira. E o resultado foi espetacular. Em menos de 5 anos, Babilônia se tornou não apenas o império mais rico do mundo antigo, mas o primeiro lugar da história onde a pobreza extrema foi praticamente eliminada. Não através de caridade ou redistribuição, mas através de educação econômica universal. Mas aqui está o mais incrível de tudo. Os 12 princípios de proteção patrimonial que Hammurabi descobriu 4.000 anos atrás ainda funcionam hoje, exatamente da mesma forma, com a mesma precisão matemática. Se você está sentindo essa conexão ancestral, compartilha nos comentários. Qual dessas leis você mais precisa aplicar na sua vida agora? Vou te contar rapidamente
os outros 7 princípios que Hammurabi descobriu, porque eles podem salvar sua vida financeira ainda hoje. 6º princípio: aquele que não conhece o valor real de seus recursos não pode protegê-los da desvalorização. Hammurabi percebeu que a maioria das pessoas não sabia quanto suas coisas realmente valiam, e por isso vendiam barato e compravam caro constantemente. 7º princípio: aquele que mistura recursos pessoais com recursos de negócios perde a capacidade de proteger ambos. A separação total entre patrimônio pessoal e patrimônio empresarial. 8º princípio: aquele que não reserva recursos para tempos de escassez durante tempos de abundância garante que viverá apenas tempos de escassez. A lei sagrada da reserva de emergência. 9º princípio: aquele que se associa financeiramente com pessoas que não seguem estes princípios será destruído pelos princípios que essas pessoas seguem. A escolha cuidadosa de sócios e parceiros. 10º princípio: aquele que não investe na multiplicação de seus recursos investe automaticamente na diminuição de seus recursos. O dinheiro parado é dinheiro que está morrendo. 11º princípio: aquele que não protege legalmente seus recursos oferece seus recursos para serem tomados legalmente. A importância da proteção jurídica do patrimônio. E o 12º princípio, o mais poderoso de todos: aquele que segue estes 11 princípios, mas não os ensina para seus descendentes. Permite que seus descendentes destruam em uma geração o que levou gerações para construir. A sabedoria só se multiplica quando é compartilhada. Hammurabi morreu em 1750 a.C., mas suas leis econômicas continuaram protegendo fortunas através dos séculos. Os fenícios usaram esses princípios para dominar o comércio mediterrâneo. Os romanos adaptaram essas leis para construir o maior império econômico da antiguidade. Os comerciantes da Rota da Seda seguiam esses princípios para proteger suas caravanas da pobreza. E hoje, 4.000 anos depois, os bilionários modernos ainda seguem exatamente os mesmos 12 princípios. Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk. Todos eles aplicam as leis de Hammurabi sem nem saber que estão aplicando as leis de Hammurabi. Porque essas não são leis babilônicas, são leis universais. Leis que funcionam em qualquer época, qualquer lugar, para qualquer pessoa que tenha coragem de aplicá-las. A questão não é se essas leis funcionam. A questão é se você tem a disciplina para aplicá-las mesmo quando todo mundo ao seu redor está fazendo exatamente o oposto. Porque vou te contar uma verdade que Hammurabi descobriu e que poucos têm coragem de aceitar. A pobreza não é falta de oportunidade. A pobreza é excesso de sabotagem. A maioria das pessoas passa a vida inteira destruindo suas próprias oportunidades de riqueza através de comportamentos que elas nem percebem que são destrutivos. Emprestar sem garantia, concentrar todas as fontes de renda, gastar baseado em expectativas futuras, tomar decisões financeiras sob pressão emocional, não conhecer o valor real dos próprios recursos, misturar patrimônio pessoal com empresarial, não ter reservas de emergência, associar-se com pessoas financeiramente irresponsáveis, não investir na multiplicação de recursos, não proteger legalmente o patrimônio e não educar os filhos sobre abundância. São exatamente os mesmos comportamentos que destruíam fortunas na Babilônia há 4.000 anos. E são exatamente os mesmos comportamentos que destroem fortunas hoje. A diferença é que hoje você tem acesso a essa sabedoria. Você conhece os 12 princípios universais da proteção patrimonial. Você sabe exatamente o que fazer para nunca ficar pobre. A questão é: você vai aplicar essa sabedoria ancestral ou vai continuar repetindo os mesmos erros que a humanidade repete há milênios? Hammurabi criou essas leis para proteger pessoas que ele nunca conheceria, em épocas que ele nunca viveria. Ele transformou suas observações em sabedoria eterna para que gerações futuras não precisassem aprender sobre abundância através do sofrimento da pobreza. Ele fez isso por você. 4.000 anos antes de você nascer, um rei babilônico estava preocupado com sua segurança financeira. E agora essa responsabilidade passa para você.
Você vai honrar essa herança ancestral aplicando esses princípios na sua vida? E mais importante ainda, você vai ensinar esses princípios para seus filhos para que eles nunca precisem descobrir sobre riqueza através da experiência da pobreza? Se esta jornada através dos milênios transformou algo na sua visão sobre abundância, se você sente essa conexão profunda com a sabedoria ancestral, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Deixa nos comentários, qual dos 12 princípios de Hammurabi mais impactou você? Sua transformação financeira pode inspirar milhares de pessoas a descobrirem sua própria herança de abundância. Porque a verdadeira riqueza não é o que você acumula. A verdadeira riqueza é o que você protege. E a maior proteção é o conhecimento que nunca pode ser tirado de você. Os segredos cuneiformes de Hammurabi estão nas suas mãos agora. O que você vai fazer com eles é a decisão que definirá não apenas sua vida financeira, mas a herança de abundância que você deixará para as próximas gerações. A sabedoria ancestral espera por você. A prosperidade eterna está ao seu alcance. E tudo começa com uma decisão: seguir as leis universais da abundância ou continuar repetindo os erros universais da pobreza. A escolha sempre foi sua. Agora você tem o conhecimento para escolher com sabedoria.